Fala pessoal, estamos de volta com mais um review agora do Sony Xperia L, um smartphone que tem um hardware potente, né, relativamente falando, de acordo com o preço dele, e veio com a proposta da Sony de ser um aparelho de baixo custo, mas que não fica devendo em muitos recursos de hardware e software para outros tops de linha. Comecei então por suas dimensões. Ele é um aparelho bem bonito, ele segue aqui o padrão de design que outros aparelhos da Sony que já estão no mercado, como o Xperia SP e o Xperia ZQ, sendo ele o de entrada desses três. Primeiramente, pela sua espessura, ele tem apenas 9,7 mm de espessura. E um detalhe é que ele tem esse visual encurvado, lembra o Xperia S, que dá essa diferença aí no aparelho. Então ele tem na parte mais grossa, mais espessa, 9,7 mm, na parte mínima cerca de 9 mm. De altura ele tem 128,7 mm e de largura ele tem 65 mm. E ele pesa 137 gramas, que é um peso até razoável para o aparelho. O acabamento dele é um aparelho de plástico, um aparelho de entrada que está custando cerca de R$800, mas não deixa de ser um aparelho que tem uma boa qualidade. Primeiramente que o plástico dele, aqui da parte de trás, ele é levemente emborrachado, então ele tem uma texturização aqui boa, que dá uma empunhadura que não evita quedas do aparelho. Aqui embaixo ele tem esse ângulo, ele não tem botão físico, somente botões virtuais. Na parte de cima aqui há o fone de ouvido, de um lado o conector micro USB, e deste lado aqui, além do botão de volume, há o botão de standby, que a Sony mais uma vez incrementou esse design, que é um botão grande, que tanto o Xperia SP como o Xperia ZQ também tem, que segundo a Sony facilita o uso dele, que em qualquer mão, a pessoa seja destra ou seja canhota, ele consegue acessar facilmente o botão. E há também um botão dedicado de câmera, né, como todos os aparelhos da Sony possuem. Em volta dele ele tem este aro, um aro cromado aqui, que dá um visual mais sofisticado ao aparelho. Na parte de dentro nós temos o slot, né, para o micro SIM card, também para o cartão micro SD e a bateria dele. Aqui na parte de trás nós temos um alto-falante, potente aqui que nós vamos ver depois, o logo, né, Xperia do NFC, e a sua câmera, uma câmera de 8 megapixels que faz vídeos em HD 720p. Aqui na parte da frente nós temos a câmera frontal, que é uma câmera VGA, e bem abaixo o microfone. A tela dele é uma tela de 4.3 polegadas com uma resolução de 480 por 854 pixels. Mas assim como acontece com alguns modelos da Motorola, não tem os botões físicos embaixo, ele tem os botões virtuais. E esses botões virtuais, que fica essa faixa aqui, ele praticamente toma um bom pedaço aqui da tela, que a tela fica praticamente do tamanho de uma tela de 4 polegadas. No geral, é uma tela boa. Ela tem a tecnologia da própria Sony, ela é resistente a risco, não tem o Gorilla Glass e ela também não vem com a Mobile Engine da Bravia, como acontece com o SP e o ZQ. Mas uma característica dela que eu achei interessante, diferente tanto do Xperia SP como o ZQ, ela é boa de visualizar independente do ângulo, então mesmo de lado você consegue visualizar sem ter perdas de cores, o que acontece com o ZQ e o SP. Por outro lado, é uma tela de TFT comum e debaixo do sol, debaixo de qualquer luz, é praticamente impossível você enxergar qualquer coisa nela, então é um ponto fraco dessa tela. Mas no geral ela tem um contraste bom, tem um brilho bom e o único detalhe é que se compararmos, por exemplo, com uma tela de AMOLED, o preto dela é diferente, então ela não é tão preta assim, não tem cores tão profundas e contraste tão grande como a AMOLED. Mas para um aparelho que está na faixa de 600, 800 reais, é uma tela de boa qualidade. Ele roda em cima de um processador dual core de 1 GHz. Ele tem 1 GB de memória RAM,
8 GB de armazenamento interno e uma GPU Adreno 305. Isso já dá para ele um bom desempenho, como eu disse no começo. A Sony apostou um aparelho barato que tem um bom desempenho para a faixa de preço dele. Ele tem como competidores aí o Galaxy S2 Lite, um aparelho já antigo, mas principalmente o Motorola Razr D3, que tem um desempenho bem semelhante. Vamos fazer aqui alguns testes para nós termos uma ideia de como ele teve um bom desempenho. Começando pelo aplicativo AnTuTu Benchmark. 10.544 pontos. Isso deixa ele aqui quase perto de muitos aparelhos que a maioria que está na frente dele são aparelhos tops de linha, como o Nexus, o Note 2, o Nexus 4, o Xperia Z e o Galaxy S4. Então ele tem um bom desempenho para um aparelho de entrada. Agora vamos testar aqui no quadrante. No quadrante ele também teve um bom desempenho. Aqui vocês podem reparar que ele teve 4.208 pontos, abaixo apenas do One X. Claro que não tem outros aparelhos top de linha aqui, mas mostra que ele teve uma pontuação boa para um aparelho de entrada. E na prática, como será que ele se sai? Primeiramente, falando sobre a interface dele, vale lembrar que ele já está rodando o Android em sua versão 4.1.2 e a Sony promete atualizar ele para a próxima versão. A interface dele é a interface própria da Sony, que é uma interface bem modificada, se nós compararmos ela com uma interface original. Mas significa que é ruim? Não. Por quê? Primeiramente que é uma interface que ficou bem rápida, embora modificada. Você tem aqui o menu de aplicativos, de forma diferente, mas você tem aqui, já que no menu tem algumas funções interessantes, como ordenar aqui seus aplicativos em alfabético mais usados ou os que foram instalados recentemente, e você tem outras opções aqui, como compartilhar o aplicativo ou desinstalar. Se você clicar em desinstalar, todos os aplicativos que podem ser desinstalados vão aparecer com um xizinho, então basta você clicar no X que ele desinstala o aplicativo que você quer. Eu achei bem útil essa função. Você também pode personalizar diretamente a home screen, ou seja, você pode aqui colocar mais home screens, pode ver aqui, ou deletar apertando no X, e embaixo você consegue agregar aqui os widgets, os aplicativos, papel de parede, os temas, tudo fica aqui ao alcance do dedo. Por exemplo, aqui os widgets, papel de parede, você pode trocar aqui, ele abre uma mini galeria aqui com as fotos, ou você pode trocar o tema completo que a Sony já traz com ele aqui. Na realidade só muda basicamente as cores aí dos efeitos que ela tem. Ele traz alguns aplicativos próprios da Sony, por exemplo o famoso Walkman, que tem várias personalizações aqui que você pode mudar como visualizador. Em configurações você vai ter aqui a tecnologia Clear Audio+, que você vai ativar, e outras informações aqui. Vamos dar aqui uma no som. Então ele tem um bom som. Os alto-falantes externos, vamos dizer que tem um som um pouco agudo, um pouco, vamos dizer assim, um pouco de chiado, que eu achei aqui, mas eu particularmente nunca que vou ouvir música no alto-falante estéreo, então pra mim isso não faz diferença nenhuma. Aqui o aplicativo de álbum de fotografia, ele é o mesmo utilizado no Sony Xperia, no ZK e no SP, onde ele cria aqui várias pastas de acordo com a data, que você pode depois ir passando aqui as fotos rapidamente aqui. E você tem também o aplicativo Filmes, que você pode reproduzir os vídeos que estão dentro do próprio aparelho, ou você pode conectar a outros dispositivos dentro da sua rede Wi-Fi, ou mesmo através do DLNA com outros produtos, rádios, televisões que funcionam com essa tecnologia. É interessante nós falarmos a respeito do que? Dos vídeos. Embora ele grave vídeos apenas em HD 720p, é interessante notar que ele consegue rodar aqui satisfatoriamente, não 100%, até mesmo vídeos em Full HD.
Primeiramente eu vou começar aqui com um vídeo em HD. Hey everyone, my name's Hugh Jackman. Please check out this brand new launch trailer from The Wolverine. Why am anymore? After the war, the Ashton family business became Japan's largest. Aqui ele tá rodando um vídeo em HD. Millions of lives. I want to offer you a gift, Logan. You have struggled long enough. Your ability to heal can be passed to another. Allow someone else. Agora ele também consegue rodar um vídeo em Full HD, embora com um pouco de lag. I've been trying to find the Wolverine for over a year. It's not who I am anymore. E outro vídeo aqui em HD. Dos concorrentes dele, nem o Samsung, o Galaxy S2 Lite, nem mesmo o Motorola Razr D3, eles conseguiram rodar filmes em Full HD com a mesma resolução ou com a mesma potência que aconteceu com o Xperia L. Na parte de jogos, ele consegue rodar a maioria dos jogos comuns e até mesmo jogos mais pesados, como o Real Racing 3, que nós vamos mostrar aqui agora, que é um dos jogos atualmente da Google Play, um dos jogos mais pesados que há. Dá para notar aqui que ele consegue reproduzir praticamente todos os gráficos aqui, sem lag nenhum, do Real Racing 3, embora ele não seja totalmente perfeito. Por quê? Geralmente, quando está no máximo, alguns detalhes como o brilho dos carros e até mesmo o retrovisor não aparecem nele, né? Coisa que apareceria no top de linha. Mas no geral você consegue rodar perfeitamente esse jogo e a maioria dos jogos que tem na Google Play com o Xperia L. Então um aparelho de entrada na faixa de R$800 que roda todos os jogos, com certeza é um bom negócio atualmente, um belo custo-benefício aqui no Brasil. Falando um pouco então da câmera dele, é uma câmera de 8 megapixels. E como os outros modelos, a Sony deu um destaque maior para essa câmera no marketing do aparelho e nas propagandas, falando que é um aparelho bom, que teoricamente tira fotos boas, tanto com baixa iluminação, etc. Mas e na prática, como será? Na prática, nós vemos que muitas fotos tiradas por eles, um dos pontos que eu achei, assim, vamos dizer assim, negativo no software da câmera é a dificuldade de focar. Mesmo você focando diretamente o objeto que você tira a foto, ele demora para focar e depois que tira a foto apresenta ainda alguns borrões. Mas no geral as fotografias ficaram boas, comparadas novamente com outros aparelhos da mesma categoria que ele. Teve vamos dizer, um bom resultado. Para você acionar a câmera, basta apertar o botão uma vez aqui e segurar, ele já vai abrir aqui o software da câmera. Uma coisa legal que eu achei é que você tem aqui na mesma interface o botão de gravar e o botão de tirar foto, então facilita na hora. Então você tem aqui vários ajustes que você pode fazer no software da câmera, como a resolução que você quer, o detector de sorrido, o modo de foco, né? Você pode pôr ou com foco no toque ou foco automático. Também controlar o valor de exposição, o equilíbrio de branco, a medição, então, estabilização de imagem. Então você tem várias opções aqui, um software bem completo, como acontece geralmente. Ele tem também a função HDR, que não é uma função comum em aparelhos intermediários, mas a Sony colocou também neste aparelho, e outras coisas. Vamos tirar uma foto aqui, o modo de focando pelo dedo. E a câmera ela é bem rápida e consegue bons detalhes aqui na foto. Para gravar, é a mesma coisa, você vai ter várias funções aqui, as mesmas funções, inclusive o HDR, até mesmo para gravação, e ele grava aqui em 720p, que é a gravação, e você consegue até mesmo dar zoom durante a gravação, que não é algo comum também. Os vídeos ficam com ótima qualidade, à medida do possível, do 720p, que é a resolução máxima que ele consegue tirar fotos. Então é isso aí, pessoal, esse aí é o Xperia L, é um smartphone com preço de entrada praticamente na faixa de 700 a 800 reais, que começou a ser vendido agora e pela Sony há poucos meses aqui no Brasil, mas é um aparelho que tem um hardware potente para a categoria dele, para o preço dele, que com certeza quem quer se iniciar aí no mundo Android, no mundo do smartphone, mas não
não abre mão de ter um bom desempenho, com certeza esse aparelho ele é uma boa pedida para ser comprado agora. Você tem outros concorrentes dele, que é o Samsung Galaxy S2 Lite, que é um aparelho que já tem mais de 1 ano de idade, tem um desempenho inferior a ele. E você tem o Motorola Razr D3, que está mais ou menos no mesmo preço. Esse sim tem aí um desempenho bem parecido com esse aparelho. Aí fica a escolha então do usuário, do design, etc. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do nosso vídeo, dá um curtir aqui embaixo, um gostei, que você vai ajudar a divulgar mais o nosso canal. E tem alguns vídeos passando aí na tela. Espero que vocês tenham gostado e com certeza vão gostar dos outros vídeos. E não se esqueça de se inscrever também no nosso canal.